Infelizmente, eu reagi com uma tristeza, porque é um desgaste de uma amizade que foi criada entre mim e o denunciante. Então, foi uma surpresa também, porque eu não esperava uma pessoa aqui dentro da minha própria casa fazer uma denúncia nesse sentido contra a minha pessoa. Então, foi uma surpresa e uma surpresa muito ruim, bem triste, e estou chateado com toda a situação. Então, nós nos conhecemos em 2017 e naquele período, quando eu o conheci, ele me encontrou na Praça Céu. Naquela ocasião eu era coordenador da Praça Céu e ele apareceu naquele local para cumprir pena. Ele me entregou o papel, onde o judiciário entrega um papel para ele que ele leve ao coordenador, porque naquele local da Praça Céu é um local onde recebe apenados. Então, nesse sentido, ele foi cumprir pena e criamos um laço muito forte, uma amizade muito forte, onde a gente auxiliou um ao outro em vários aspectos. Eu também ajudei ele em outros, com relação a até mesmo processos judiciais, como advogado, e outros meios também que a gente foi ajudando um ao outro. Criamos uma amizade muito forte, se tornou para dentro da minha própria casa, dormia aqui em casa, almoçava, jantava. Então a gente tinha uma relação muito sólida de amizade. Inclusive passamos o Réveillon juntos nesse ano, e foi muito bom, um momento muito oportuno. Então a nossa relação era bem próxima mesmo. Não houve nenhum tipo de promessa, né? Foi uma confusão na cabeça do denunciante, que inclusive eu sempre deixei muito claro para ele que, por exemplo, ele não trabalharia de assessor comigo, porque eu tenho assessores completamente técnicos, né? Tenho um formado em engenharia civil e engenharia de produção, outro formado em direito e professor da universidade, e outro formado em engenharia civil. Então, é uma base muito sólida, muito técnica para aquilo que eu quero. Então, sempre falei com ele. Ele tinha um sonho, o sonho dele era ser treinador de futebol. Ele tinha um projeto Talentos do Esporte, e eu auxiliava ele naquilo que era necessário, dando conselho, e tudo aquilo que fosse necessário eu estava ali, próximo a ele, auxiliando, ajudando. No momento oportuno, onde o prefeito abriu o precedente para poder entrar na Praça Céu, ele levou o currículo. Eu falei, leva o seu currículo, mostra que você tem interesse, mostra que você sabe, entende sobre o lugar, porque nada melhor do que isso. E naquele momento ele levou os seus papéis até a prefeitura e foi negado pelo prefeito pelo fato dele não ter o diploma de formação, porque ele ainda estava devendo 2 matérias. Então foi uma situação que aconteceu com ele, mas não tem nenhum tipo de promessa, não era uma amizade condicionada, não havia uma condição de um para o outro. Isso nunca existiu. Complementando, eu não ofereci nada, eu ofereci minha amizade e o zelo, o carinho que a gente tinha um pelo outro, que sempre foi muito aberto, muito transparente a nossa amizade. Inclusive, ele sabia muitas coisas da minha vida, também da vida dele, das dificuldades que ele passava, e era recíproco aí entre nós. Houve sim esse encontro com o prefeito, inclusive no momento onde o prefeito abriu para que as pessoas pudessem levar os currículos. E nada melhor do que eu ir com o meu amigo e falar com o prefeito que seria uma boa pessoa para poder trabalhando naquele local que era a Praça Céu. Ele passou comigo ali bons anos, trabalhando, né, de modo social, e ele sabia de toda a gestão, aprendeu muito, a gente conviveu muito, então tivemos sim essa reunião. E havia essa oportunidade, tanto é verdade que ele chegou a levar os documentos, mas aí não tinha o requisito legal, que era o diploma de ser formado, para que ele pudesse adentrar a vaga e poder ocupar o cargo de diretor da Praça Céu. Sim, eu repassei para ele alguns valores, e esses valores foram referentes a uma questão dele pessoal, porque ele era muito próximo a mim, muito ligado a mim. Ele estava passando uma certa dificuldade. A partir do momento que a minha condição melhorou, eu vi a oportunidade de poder ajudar um amigo.
Recentemente um amigo meu me pediu também uma ajuda, e eu não me neguei a isso, pelo contrário, um amigo muito próximo. Então acho que isso aí, amigos fazem isso um pelo outro. Ele precisava terminar a faculdade, eu ajudei ele com relação à faculdade e ao curso de treinador na AFA, que AFTA, se eu não me engano, curso da Argentina de treinador, bem interessante, que ele estava fazendo. Não sei se ele terminou, me parece que ele não terminou, que ele largou o curso, mas aí cabe a ele. Para mim, o que eu estava fazendo era poder motivar ao sonho dele. Não firmamos compromisso nenhum. O compromisso foi um compromisso de amizade, um compromisso de cumplicidade, um compromisso de ética, transparência. Amigo é assim. Amigos não firmam compromisso, porque amizade já é o compromisso. Então, em meio a essa circunstância, não tinha uma condição. Se você tiver isso, eu vou ter isso. Não havia isso. Não havia condicionantes. Desde 2018. Inclusive, algo que tem dentro do meu coração é poder trabalhar junto com as pessoas. Eu acredito nas pessoas, eu acredito em reinserção das pessoas na sociedade. E ele foi um exemplo disso. Passou por grandes períodos difíceis na vida e a gente estava junto. Nesses períodos eu também passei e ele também estava junto. Nos períodos de bonança também estava junto. Então era uma amizade muito forte e uma parceria muito forte. Não havia condicionantes alguma. Sinceramente, não sei o porquê dessa tamanha insatisfação. Talvez pela circunstância da vida dele, onde a gente até mesmo já parou de se falar já tem um bom tempo, só recentemente, onde ele telefonou para mim, fazendo algumas ameaças, de se eu perderia o cargo ou daria um cargo de assessor. Eu falei que eu não responderia esse nível de conversa, que pelo contrário, se ele quisesse conversar, sentar, trocar uma ideia, estaria disposto para conversar. Estaria aberto, porque a gente não precisa ter resguardo de coisas ruins no nosso coração. Pelo contrário, a gente tem que saber separar as coisas e poder dialogar, conversar, saber, entender aquilo que o outro está passando. Então eu não sei qual que é o maior motivo da insatisfação, não. Sei que me parece, na verdade me parece, né, uma questão de oportunidade, né? Pelo fato de ter sido cassado 2 vereadores, ele viu que haveria uma oportunidade aí, em meio a essa circunstância, que na realidade sequer existe, porque não tem prova de nada. Nós éramos amigos muito próximos e em meio a essa circunstância não tem cabimento de nenhuma situação que está sendo apresentada. Olha, as 2 cassações eram cassações diferentes umas das outras, né? Do Marquinhos das Bananas foi referente a uma questão de assédio, que infelizmente se deu numa situação onde ele estava como parlamentar e a denunciante, né, no caso dele, ela estava como sua assessora. Então houve uma situação bem complicada. Então realmente foi justa uma situação de cassação nesse sentido, porque nós não podemos deixar aberto esses precedentes, porque assédio sexual é um crime, né? Em meio à circunstância do Lázaro, era uma situação onde tinha uma relação de trabalho. O Lázaro, já vereador, ele teve uma contratação juntamente com o senhor Francisco, e em meio a esse contrato de trabalho realizado entre os dois, que teve também uma ligação com relação à campanha eleitoreira, onde houve também uma situação de compra de votos, mas mais do que isso, o Lázaro ele utilizou da sua superioridade hierárquica, e ele acabou falando para o Francisco assinar alguns documentos e pedir a própria demissão desse Francisco e resolver a situação como se fosse um estelionato. Em meio a isso, o parecer da comissão foi esse, e nós preferimos seguir o parecer que foi prestado pela comissão. Não tenho receio, porque não há provas de qualquer situação, porque eu sequer sei de qual foi a denúncia. Eu nem sei que denúncia que está sendo feita. Uma denúncia que não existe, é inexistente. A relação que a gente tinha antes, conforme eu apresentei anteriormente, era uma relação muito próxima, relação de amizade. Então,
não vejo nenhum precedente para haver uma cassação nesse sentido. Olha, eu vejo o cenário da Câmara Municipal mudado, um cenário diferente, um cenário com pessoas que estão buscando ser diferentes, atuar de forma diferente, atuar de modo honesto, atuar de modo claro, transparente e com ética, porque a gente tem trabalhado também na tecnicidade dos projetos, nós temos buscado informações de conselhos, de sindicatos, para que a gente possa ter um embasamento naquelas leis. Então eu vejo que o nível aumentou muito e isso é muito importante para a cidade. A Câmara Legislativa muitas vezes é descredibilizada pela sociedade. A gente não pode tratar desse modo. A Câmara Legislativa tem uma importância tremenda para todo o contexto da democracia, da cidadania e da própria ética que as pessoas vivem, porque a Câmara ela faz o pesos e contrapesos com relação ao Executivo. Vem projeto, ela consegue sustentar o projeto, melhorar o projeto, trazer novas ideias, enfim, a importância é tremenda. Então eu percebo que, apesar das circunstâncias de talvez denúncias, escândalos e etc, nesse sentido que foi pontuado aí, eu percebo que existem outros pontos que são muito mais positivos, que é uma atuação séria, uma atuação pertinente, uma atuação que tem feito a diferença. E eu tenho certeza que vai fazer cada vez mais a diferença, porque estamos querendo trabalhar de modo coerente, coeso e sério. Cada vereador na sua atuação. Não vem aqui, não cabe a mim julgar o modus operandi, a forma de trabalho de cada um. A minha forma é com ética, com dedicação, com transparência e fazendo o melhor que eu posso fazer. Estudando, aprendendo. Se eu errar, eu estou aqui disposto a corrigir, disposto a falar, disposto a entender o que for melhor para a nossa sociedade, para o nosso povo. E é assim que se vimos, assim que são os vereadores. Essa Câmara Legislativa ainda promete muito.